Guilherme Boulos não vai disputar a eleição em 2026. Nós temos uma coisa a comemorar finalmente nesse mar de notícia ruim. E quer saber o que é melhor? Não vai disputar a eleição graças ao presidente Lula. Muito obrigado, Lula. Olha, daqui dá pra ver Palácio do Planalto. Obrigado, presidente Lula, pela dádiva de tirar Guilherme Boulos das próximas eleições. Eu vou explicar tudo isso para vocês nesse vídeo. Vamos lá. Cotado para substituir Márcio Macedo, que é o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, o deputado Guilherme Boulos topa abrir mão da reeleição em 2026 para virar ministro de Lula, de olho, segundo aliados, em sua carreira política. Para quem não sabe, né, você só pode ocupar um cargo no executivo caso você vá disputar uma eleição para um cargo diferente até abril, ou seja, você só pode ser ministro de estado, secretário estadual, secretário municipal, prefeito, governador, presidente da república até abril, caso você queira disputar as eleições para um cargo diferente daquele que você ocupa. Como não tem como você disputar a eleição para secretário para ministro e todo secretário precisa renunciar ao cargo para disputar as eleições no ano eleitoral, é o que a gente chama de descompatibilização, né? Ou seja, você não estar com a caneta do executivo na mão para na eleição você não abusar do seu poder de executivo para vencer as eleições. A única exceção é se você estiver disputando a reeleição. Então, o prefeito continua no cargo se ele estiver disputando a prefeitura, governador, governo do estado, presidente, presidência da república. Agora, se um prefeito sai para governador, como a gente já viu todos os prefeitos do PSDB renunciarem ao cargo para sair para o governo do estado, ou ainda governadores, como a gente já viu todos os governadores do PSDB em São Paulo renunciarem para disputar a presidência da república, eles precisam renunciar justamente por causa disso. Muito bem, então, se Guilherme Boulos, que está sendo cotado para ser ministro do Lula, e eu espero muito que Guilherme Boulos seja ministro do Lula, porque assim, quanto mais gente desqualificada a gente tiver na esplanada, mais esse governo se afunda. E cada derrota do governo, cada fracasso do governo é uma vitória para o país. É um respiro pro Brasil, é melhor pro Brasil. Então, Boulos, que é um sujeito assim, que até nessa própria matéria, os próprios aliados dele colocam que ele fez um mandato aqui horroroso, qualquer um que acompanhe sabe que, primeiro, a produção legislativa dele é pífia. E ele, primeiro, tá na base do governo, o que facilita muito você aprovar projetos aqui dentro. E segundo, foi líder de partido, né? Um líder de partido de uma bancada média, como é o caso da bancada do PSOL, tem um poder de negociação infinitas vezes maior do que um deputado comum que não é líder de partido. Ainda assim, ele conseguiu fazer um mandato ridículo a ponto, de aí que entra aqui essa informação, dele querer não disputar as próximas eleições depois da vergonha que ele passou na prefeitura de São Paulo. Olha só, interlocutores de Boulos dizem que o psolista só topou ir para o governo Lula agora porque a avaliação é de que ele estaria no anonimato e que com o mandato apagado na Câmara por causa das eleições municipais de 2024 em São Paulo. Primeiro, né? Olha o ponto que um sujeito que nunca trabalhou na vida e não sabe trabalhar chega quando vence uma eleição, né? Ele foi o deputado mais votado do estado de São Paulo nas últimas eleições e conseguiu, segundo os próprios aliados dele, hoje estar no anonimato, a ponto dele querer ocupar um ministério que todo dia tem a imprensa à sua disposição, né? Tem todos os microfones voltados para ele. E aí entra aqui que eles dizem que o mandato dele tá apagado por causa das eleições municipais. Isso é balela. Pelo contrário, a eleição municipal, você disputar uma majoritária, te dá muito mais projeção ainda que você perca essas eleições, e isso não tem nenhuma relação com o seu mandato tá apagado. Pelo contrário, você disputar uma eleição majoritária no meio do seu mandato de deputado federal é uma coisa que aumenta a sua projeção, que aumenta o número de pessoas que te conhecem. Só que qual que foi o grande fracasso do Boulos? Primeiro, ele não fez nada como deputado federal. Ele usou o cargo de deputado federal para ter um cargo enquanto chegava o ano eleitoral da prefeitura, para ele utilizar todo o mandato dele em função de disputar uma eleição para outro cargo. Agora, exercer a função de deputado federal, ele não exerceu. E é perfeitamente conciliável você fazer essas duas coisas. Ele poderia se dedicar à cidade de São Paulo, ele poderia disputar a eleição para a prefeitura ao mesmo tempo que exercesse um bom mandato aqui. Mas esperar do quê? De um cara que diz que tem 20 anos sendo professor, e aí quando a própria imprensa, jornalistas de esquerda, investigam e descobrem que ele dava lá, durante um período muito curto de tempo, 2 aulas por semana
semana e ele dizendo que era professor, quando na verdade ele é um playboy. Nasceu, foi criado em Pinheiros, né, um bairro de elite de São Paulo, para quem não sabe. Tem pais ricos, médicos da USP tradicionais na cidade de São Paulo e que sempre sustentaram ele, por isso que ele nunca precisou trabalhar, sempre viveu a vida fazendo invasão. E aí, pela a vergonha que ele passou nas últimas eleições, em que ele conseguiu ter muito mais dinheiro, porque o PT não teve candidato, apoiou ele teve mais tempo de TV, ele teve dezenas de milhões de reais e ainda assim ele conseguiu ter um desempenho pior nessas eleições do que na passada contra o Bruno Covas, em que ele foi para o segundo turno com menos dinheiro, com menos tempo de televisão e com uma votação mais expressiva do que dessa vez, em que ele tinha uma estrutura muito maior, a ponto do próprio PT se arrepender de ter apoiado a candidatura dele. Os petistas dizem que eles preferiam ter lançado um candidato para perder, mas pelo menos perder com um PT, do que apoiar um derrotado do PSOL. Muito bem, agora o cenário que eles pintam é o seguinte: Boulos tem dito, de acordo com aliados do parlamentar do PSOL, que quer assumir o ministério no governo Lula, pois isso seria uma estratégia melhor para sua carreira política no momento, mesmo tendo de abrir mão da reeleição em 26. Ao longo da semana, Boulos pediu a interlocutores que avisassem integrantes do PSOL sobre sua possível nomeação como ministro. Ele contou com a ajuda da advogada Natália Cizermeta, sua esposa, para medir a temperatura do partido. Primeiro assim, que coisa patética, né? Você é integrante de um partido político, você está sendo cotado para ser ministro, presidente da República. Em vez de você mesmo falar para os seus colegas de partido, seus aliados em tese, que ó, tô sendo cotado para ser ministro, eu posso sair do mandato, sair da Câmara, vai assumir o suplente, e isso envolve um acordo em que eu não disputo a reeleição, então isso vai prejudicar o partido, que a gente vai fazer menos cadeiras, vai ter menos fundo eleitoral, vai ter menos tempo de TV, mas estou aqui pensando na minha carreira política. Em vez dele próprio ser homem de falar com seus colegas de PSOL para defender a própria carreira política, ele vai sacrificar o partido e escutar o que seus colegas têm a dizer sobre isso, ele vai lá e coloca a esposa para sondar e ele não falar da própria boca que está sendo cotado e pode não disputar as eleições. Mas enfim, isso é excelente. Sabe o que isso significa? Primeiro, eu já disse para vocês que tem uma convicção enorme de que o Lula não é que ele seja derrotado nas próximas eleições. O Lula sequer disputa as eleições, de tão horrível que está a imagem do governo agora, e só vai piorar. A economia só vai piorar, a segurança só vai piorar, portanto a imagem do governo só vai piorar. Ou seja, Boulos não disputando as eleições, primeiro, o PSOL faz menos deputados federais, porque a própria avaliação do Boulos é que se ele disputasse a reeleição, ele não faria tantos votos como fez na última eleição, e isso é óbvio, tá dado. Segundo ponto é, sem o Boulos, ainda que ele não tivesse a mesma votação, ele puxaria ali pelo menos os seus 600, 800 mil votos, o que dá a cadeira dele de deputado federal, mais uns 3 deputados do PSOL junto com ele. E cada deputado é mais fundo eleitoral e mais tempo de TV, o que dá mais estrutura para o partido disputar a prefeitura, governo do estado, presidência da república. Sem o Boulos candidato a deputado, o PSOL perde esse tempo, perde força aqui dentro da Câmara dos Deputados, porque perde votos, e mais do que isso, Boulos, por pelo menos 2 anos, fica desempregado, porque o ministério, né, o governo Lula vai até dezembro do ano que vem, e o Lula não vencendo as eleições, né, evidentemente qualquer presidente de direita que assuma, ou mesmo do centro que assuma, não vai dar ministério pro Boulos, e ele vai ficar, portanto, 2 anos, e aí, não sei se ele vai querer disputar a prefeitura de novo, se ele não entendeu o recado ainda, que ele nunca vai ser prefeito de São Paulo, nem governador de São Paulo, nem senador de São Paulo, que ele nunca vai vencer uma eleição majoritária em São Paulo, ou eventualmente ele faz ali, como podemos dizer, um downsizing, né, como o Suplicy fez, vendo que não tinha mais voto pro Senado, ele disputou a Câmara de Vereadores e depois foi pra Assembleia Legislativa. Vai que o Boulos decide disputar a vereança, se não, né, ele vai lá, disputa para prefeito, perde de novo, então são, em vez de 2 anos sem mandato, são 4 anos sem mandato, ou seja, 4 anos sem Guilherme Boulos votar, sem Guilherme Boulos discursar, isso é uma maravilha, e tudo isso graças a uma oportunidade que está sendo dada a ele agora pelo Lula. Parabéns, Lula, leva o Boulos para a esplanada dos ministérios, tira ele aqui da Câmara dos Deputados, não deixa ele disputar a reeleição, e esse vai ser o maior legado que você vai ter deixado pra gente.